Amados, na semana passada, nós ainda falamos um pouco acerca do tribunal de Cristo, episódio escatológico que certamente, conforme o arranjo do Apocalipse, terá lugar ali por ocasião da sexta trombeta, não é? Antes da sétima trombeta, quando todos os cristãos, naquela ocasião, de fato já terão sido arrebatados, mesmo os cristãos tardios, por ocasião da sexta trombeta, já terão sido arrebatados. E nós vimos também como que, no momento em que os cristãos tardios, ou melhor, os cristãos vencedores tardios, né? Aqueles que venceram tardiamente, aqueles que não foram arrebatados antes da grande tribulação, que ficaram, então eles passaram por uma boa parte da grande tribulação, só que eles não passarão pela ira do Cordeiro, pela ira de Deus, que são as 7 taças da ira, conforme está em Apocalipse capítulo 15. Então eles são arrebatados, no momento no qual acontece o tribunal de Cristo, já falamos acerca do tribunal, e então acontecerá na terra, por ocasião ali da sexta trombeta, e ainda a sétima trombeta, o finalzinho da grande tribulação, bem no final. Enquanto nos céus estiver acontecendo o tribunal de Cristo, na terra estará acontecendo o final desfecho da grande tribulação com a ira de Deus, que são as 7 taças da ira derramadas sobre a terra. Eu queria apenas retomar aqui com os irmãos a sexta trombeta, Apocalipse capítulo 9, versículo 13. E então, seguirmos para as 7 taças da ira, para fazer o desfecho da questão da grande tribulação. Há algo interessante aqui no capítulo 9, porque no capítulo 9 de Apocalipse nós temos a 5ª trombeta e a 6ª trombeta. Este capítulo ele é muito interessante. Se os irmãos bem atentarem para o que acontece, vamos tentar aqui colocar numa ordem progressiva os acontecimentos da grande tribulação. Os irmãos lembram que nós deixamos muito claro que a grande tribulação começará por ocasião do 6º selo. Quando no versículo 17, acompanhe na sua Bíblia, nós temos a seguinte declaração: porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então a ira de Deus se começa aqui, neste momento, 6º selo. Agora capítulo 15, observe lá para os irmãos verem uma coisa. Capítulo 15, versículo 1 diz: vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. Então veja que a ira de Deus tem um começo na grande tribulação e tem a sua consumação com as 7 taças da ira. Então toda a grande tribulação é um derramar da ira de Deus. Só que essa ira, ela é progressiva. Se nós atentarmos, inclusive, antes da ira de Deus, aqui do 6,17, nós temos o quê? Nós temos o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e o próprio 6º selo. O que nós temos aí? 1º selo, 2º, 3º e 4º, nós temos os 4 cavalos. Cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo, que são, respectivamente, o anticristo, no seu primeiro momento, no primeiro estágio, em que ele aparece com aquela face de paz e fazendo um acordo com muitos por uma semana, segue-se a ele a guerra do cavalo vermelho, a fome do cavalo preto e a morte do cavalo amarelo. Até aqui, tudo acontece no âmbito natural, ainda que seja uma intervenção sobrenatural, mas são coisas com as quais estamos acostumados a lidar. Nós temos a guerra. Isso não acontece, não é âmbito natural? Ou não? Temos a fome e temos a morte. É aí que vem o 5º selo, com o clamor dos mártires. E esse clamor acontece numa esfera espiritual. Nada ocorrerá sobre a terra. No 6º selo, vimos que acontece o arrebatamento dos cristãos vencedores. Quando acontece aquela grande confusão, aquele caos nos céus, e a terra, então, cambaleando como um bêbado e sacudindo o grande terremoto, momento no qual começa, então, a ira de Deus. Capítulo 7.
Nós temos aí os 144 mil de Israel selados, e então os glorificados, uma vez que foram arrebatados, os cristãos vencedores nos céus, no versículo 9. Sétimo selo, capítulo 8. Aqui começam agora vários juízos da parte de Deus, que são já juízos, de certo modo, sobrenaturais. Uma vez que os irmãos observarem, no sétimo selo nós temos aí as 7 trombetas, e cada uma das trombetas anuncia um juízo. Eu queria até abrir um parênteses aqui neste momento e trazer um esclarecimento, porque eu tenho recebido pela internet perguntas que questionam o seguinte: pastor, se o arrebatamento, eu quero que você preste atenção, porque nós estamos aqui instaurando um problema. Geralmente a gente coloca um problema e se propõe então a resolver aquele problema. Olha o problema que foi colocado. Pastor, me fala uma coisa. Se o arrebatamento acontece no 6º selo, e somente depois do arrebatamento dos vencedores é que vem a primeira trombeta, a segunda trombeta, a terceira trombeta, a quarta, a quinta, a sexta e sétima, por que é então que lá em 1 Coríntios capítulo 15, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo que ao ressoar da última trombeta, acontecerá a glorificação dos santos? Não estaria aí uma suposta contradição no pensamento ou não? Uma suposta. Por que suposta? Porque é uma contradição apenas aparente. Não é uma contradição dentro da estrutura escatológica, uma vez que nós vamos explicar como é que isso funciona. De todo modo, a pessoa pensa, poxa, se o arrebatamento, a glorificação dos santos, em 1 Coríntios capítulo 15, acontece por ocasião da última trombeta, então deveria ser por ocasião da 7ª trombeta, uma vez que a última trombeta é a 7ª. Agora, a grande questão que se levanta é, quando o apóstolo Paulo escreveu 1 aos Coríntios, e lá ele coloca acerca da última trombeta, eu pergunto para os irmãos, será que ele fazia menção à 7ª trombeta do livro do Apocalipse? Tempo no qual o Apocalipse sequer havia sido ainda escrito. Lógico, isso também não seria um impedimento, uma vez que a revelação é do Espírito Santo, não dependeria que o Apocalipse tivesse sido escrito para que João ou Paulo pudesse mencioná-lo. Mas a grande questão é, será que quando a Bíblia fala de trombeta, simplesmente se refere às 7 trombetas do Apocalipse? Ou, pastor, me diga uma coisa, e existem outras trombetas além das 7? E aí eu quero dizer para os irmãos que existe um quadro profético lá no Antigo Testamento que é preciso ser conhecido. É um quadro não escatológico, ainda que tenha alguma coisa de escatológico, mas há um quadro profético. Vejam, no Antigo Testamento, ali de acordo com o calendário dos judeus, das festas dos judeus, não sabem que Deus escolheu o povo de Israel, estabeleceu ali em Jerusalém o templo, né? Antes era o tabernáculo, depois o templo, e então havia um calendário anual, o qual deveria ser cumprido pelos judeus. E era constituído de 7 festas. Quais são? Ou quais eram, né? As 7 festas dos judeus. Na ordem. A Páscoa, a primeira. A segunda. Sim, antes da colheita tem os pães asmos. Páscoa, pães asmos. E aí nós temos a festa das semanas, que são as primícias. Terceira festa, primícias. Páscoa, pães asmos, primícias. A quarta. Não. Pentecostes. A quinta. As trombetas. A sexta. Não. Expiação. A sétima. Só sobrou os tabernáculos agora, né? 7 festas. Irmãos, nós temos que olhar a Escritura e olhá-la com um olhar espiritual, buscando compreender o que Deus quer nos mostrar. Nós não podemos ter a Bíblia como um livro
obsoleto, de coisas velhas, de coisas ultrapassadas. Porque se você olhar como um livro qualquer, a única coisa talvez que diria a nosso respeito fosse o Apocalipse, porque fala de coisas futuras, porque todo o restante é passado, porque mesmo as epístolas foram no passado, igrejas que existiram no passado. Mas a Bíblia não é um livro obsoleto, é um livro profético. A natureza do livro da Escritura como um livro, né, uma unidade, ainda que 66 livros, mas uma unidade, é uma natureza profética. A Bíblia, ela visa, como um todo, revelar a Deus na pessoa do seu Filho e o seu eterno propósito. Esse é o suprassumo da Escritura. Quando você olhar para a Escritura, mesmo fechada, você tem que olhar já com tal impressão. Deus se revelou aos homens mediante este livro. Um livro extremamente complexo. Deus se revelou a nós na pessoa do seu Filho e revelando o seu propósito eterno. Então as 7 festas dos judeus formam um calendário profético, declarando coisas que Deus faria ao longo, né, a partir de Cristo em diante, cumprindo o seu propósito. Então, quando você pergunta, qual é a primeira festa do povo de Israel? A primeira festa, a Páscoa. Quando é que essa Páscoa dos judeus, Êxodo capítulo 12, a primeira menção está em Êxodo. Capítulo 12, por ocasião da saída do povo de Israel do Egito. Eles fazem a festa, celebram a Páscoa, comem o cordeiro pascal, saem do Egito, tornam-se peregrinos. Deus então ordena que a partir de então eles comecem a sacrificar aquele cordeiro pascal todos os anos. Aí estabelece a Páscoa anual. O que essa Páscoa representa? Bem, como eu não tenho tempo de falar das festas, em outra ocasião poderei falar dessas festas, eu quero apenas criar uma linha, né, temporal do cumprimento das festas, para vocês terem uma ideia acerca das trombetas de que fala o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. Então, primeira festa, Páscoa, diz respeito à morte de Cristo. Cristo é o cordeiro pascal. Então, erroneamente, a Páscoa chegou ao conhecimento do cristianismo como sendo o símbolo da ressurreição. Páscoa como sendo ressurreição. No calendário católico romano, até os dias de hoje, Páscoa é o quê? Ressurreição. Aí daí vem a ideia do ovo, que é vida. Que dali vai gerar a vida. Aí daí vai para o coelho da Páscoa, já é um diálogo com o paganismo, porque o coelho é um símbolo da reprodução de toda maldade e perversidade no mundo, uma vez que o coelho, como a lebre, é um dos animais imundos lá de Levítico capítulo 11, e que sendo um animal imundo, é um animal também que se multiplica numa velocidade tremenda. Então veja, enquanto Cristo é o cordeiro pascal que tira o pecado do mundo, o paganismo traz o coelho pascal que multiplica o pecado do mundo. É exatamente o inverso. Parece uma coisa totalmente sem significado, né? Na escola, o seu filho, o seu sobrinho, a criancinha lá, trazendo um coelhinho da Páscoa com aquele ovinho de chocolate. Parece uma coisa simplória. Pode até ser simplório de fato, mas as raízes disso está no paganismo, em que de alguma maneira deturpa a ideia acerca da redenção. Bem, mas a Bíblia diz que Cristo, enquanto o cordeiro pascal, é aquele que morre, não enquanto aquele que ressuscita. A morte de Cristo é a Páscoa é a morte de Cristo. Enquanto que, eu vou saltar aqui a festa dos pães asmos em razão do tempo. Enquanto que a ressurreição, sim, seria simbolizada pelas primícias. Cristo é as primícias dos que dormem. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, falando ali o capítulo da ressurreição, coloca Cristo como sendo o primeiro a ser colhido para a eternidade, para a vida eterna, aquele primeiro homem ali ressurreto, entrando eternamente na glória de Deus. Não o primeiro no tempo, cuidado, não é o primeiro no tempo, mas é aquele que é o protótipo.
A partir dele todos vivem, a partir dele todos ressuscitam. Ele é o primeiro, enquanto sendo ele o protótipo, enquanto sendo ele o princípio da ressurreição. Aqueles que têm o Espírito de Cristo ressuscitarão para a vida eterna. Aqueles que não têm o Espírito de Cristo não ressuscitarão para a vida eterna. É o que está em Romanos capítulo 8, versículo 11. Então nós temos a morte de Cristo na Páscoa, nós temos a ressurreição de Cristo ali nas primícias. Os irmãos percebem que as festas apontam para eventos que se cumprem na pessoa de Cristo. E é no tempo. Morte, ressurreição, Pentecostes. O que é o Pentecostes? O próprio capítulo 2 de Atos diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Ou seja, naquele dia, o Pentecostes dos judeus, daquele calendário, enquanto uma festa simbólica, encontrava o seu cumprimento em realidade. Foi o momento em que 5.000 almas se converteram a Jesus Cristo. Começou, na realidade, a grande colheita de almas. Enquanto para o povo de Israel, o Pentecostes representava a colheita da sua seara, era o momento que eles já tinham colhido todo o mantimento e tinham processado o mantimento. Então eles tinham a festa de Pentecostes. Aquela grande colheita no Antigo Testamento representava então a colheita de almas. E Pedro explica que o Pentecostes haveria de durar toda a era da graça. Lembra que ele começa dizendo: o que está acontecendo aqui em Jerusalém, com o derramamento do Espírito Santo, quando diz ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, não foi assim? E passaram a falar em outras línguas, aí as pessoas se afluíram e acharam que eles estavam loucos, ou que estavam bêbados, melhor dizendo, e aí Pedro intervém dizendo: não, eles não estão bêbados, mas o que ocorre? Quando Pedro diz: mas o que ocorre é o que foi referido pelo profeta Joel, aí ele cita lá o derramamento do Espírito Santo. Então, ali em Atos 2 se cumpria a profecia que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas. Aí ele vai discorrendo a profecia de Joel, e ele vai até o momento em que se diz: e então haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas e sobre a terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Então veja que o Pentecostes se estende até esses momentos apocalípticos aqui. Até esse momento final da história. De maneira que no final do Pentecostes toca-se as primeiras trombetas do Pentecostes, não do Apocalipse. Porque se é uma era pentecostal, isto é, não enquanto manifestações do Espírito, mas uma era pentecostal enquanto colheita de almas por operosidade do Espírito Santo, então as trombetas tocam como sendo os últimos avisos e chamamentos das almas. Então o Espírito Santo esteve chamando, ao longo dessa era pentecostal, pessoas. Chegará um momento, quando o Pentecostes estiver por se encerrar, essa era de salvação de almas, haverá toque de trombetas, vozes proféticas, chamando pessoas no mundo inteiro para que a igreja, o número de gentios, se completem. Assim como, ao entrar agora também a expiação, que se refere à salvação dos judeus no final da grande tribulação, também há de se tocar trombetas no dia da expiação, convocando os judeus para a salvação. Esses toques de trombetas de que diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, que fazem parte das festas de Israel, são trombetas não enquanto anúncios de juízos, conforme a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima trombeta do Apocalipse. O que são as trombetas do Apocalipse? São proclamações de juízos. O que são as trombetas lá das festas de Israel, que estão dentro do Pentecostes e no início da expiação? São convites, são mensagens, são proclamações proféticas chamando o povo de Deus, gentios no Pentecostes, expiação, os judeus para a salvação. Então quando Paulo diz, ao soar a última trombeta, a última proclamação de Deus para a salvação dos homens. Aí consuma-se, ou o número de gentios
ele chega ao seu limite, a plenitude dos gentios acontece, e aí o Senhor arrebata a sua igreja. Então fica tudo muito justo. O justo que eu digo, que as peças proféticas, elas se encaixam perfeitamente. Então a última trombeta de que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, não é a sétima do Apocalipse. Até porque não é a proclamação de um juízo, é a proclamação de um convite para a salvação. Então, é nessa última proclamação, ao ressoar essa trombeta, nesse grande chamamento, é então que o Senhor intervém para arrebatar os cristãos vencedores. Bem, eu acredito que nós vencemos isso, né, irmãos? Ficou claro para os irmãos? Mais ou menos, ou ficou claro? É um tanto complexo, né? Mas para se entender tudo isso, nós temos que acompanhar os vídeos, desde o primeiro, o segundo, nós estamos lá no 35, este é o 36º. Então, é assim mesmo. Bem, então voltando aqui para as trombetas, quinta trombeta, sexta trombeta, coloquemos da seguinte maneira. Os primeiros selos, primeiro, segundo, terceiro e quarto, são acontecimentos de ordem natural. Quinto selo, clamor dos mártires. Sexto, arrebatamento dos cristãos vencedores. Aí, sétimo selo, as trombetas. Quando começam as trombetas, agora os acontecimentos naturais passam para os sobrenaturais. Porque no sentido de que agora, cada proclamação de trombeta é um juízo sobre a criação. Não exatamente sobre o homem, mas sobre a terra, os vegetais, o sol, a lua, as águas dos mares e a água potável. É Deus tocando a criação, na qual o homem se encontra, como que tirando as possibilidades de vida, para que o homem possa ser reduzido a uma condição de miséria, para que, quem sabe, ele não clame a Deus por misericórdia. Porque o homem, ele é orgulhoso. O homem se orgulha de que o alimento é provisão do homem mesmo, porque o homem planta, o homem colhe, o homem transforma o mantimento, né? Ele armazena, ele distribui, ele vende. Então o homem, ele se arroga daquilo que é divino, e ele se apropria daquilo que é divino. Então é como que Deus nas trombetas fosse tirando, não tudo, mas parte, diminuindo, para que o homem pudesse se sentir fragilizado, impotente, incapaz, e quem sabe levantar os olhos aos céus e clamar por misericórdia. Agora, quando entra na quinta e sexta trombeta, as coisas ficam mais complicadas, porque não somente saíram do âmbito natural para o sobrenatural em volta da criação, como agora os homens serão tocados na carne, e isso por uma manifestação sobrenatural de seres espirituais. Na quinta trombeta, já tratamos disso outrora, fala desses demônios, espíritos malignos, que estão no Tártaro, que estão no profundo do abismo, que sairão de lá quando a estrela caída do céu abrir o poço do abismo. Então imaginem que a terra vai ser aí invadida por espíritos malignos. É certo que hoje fica um pouco difícil da gente entender isso. Eu sei que a nossa incredulidade é muito grande ainda para entender isso. Mas não se preocupe não, que a nossa incredulidade é uma questão de falta de crescimento, mesmo humano, mas nem espiritual. Eu digo isso porque há 50 anos, há 60 anos, não se podia imaginar, por exemplo, você em casa assistindo a um programa que acontecia no Japão, na sua casa. Jamais eu podia imaginar. Que dirá o celular. Estamos falando de coisas físicas, porque tudo isso é da física. Não é isso mesmo, não? Quando você pega o seu celular e você, então, fala aqui um recado sem gastar um centavo, e o seu recado chega lá no Japão, pelo WhatsApp, é ou não é? E numa fração de segundos, não é? Você falou aqui, já dá 2 cliquinhos aqui, você já viu? Já chegou lá. A pessoa na hora, mas como é que pode ser isso? Coisas que são fantásticas. Para nós é muito natural, para nossos filhos muito mais. Que eles cresceram vendo isso como coisa natural. E são naturais. Só que não se podia conceber isso há 30, 40, 50 anos. Né? Antigamente a gente via naqueles filmes Guerra nas Estrelas, aquelas guerras em que as pessoas usavam as espadas holográficas, lembram? Só tinha só o raio.
Então o indivíduo ia entrando assim, aí a porta se abria sozinha, e ele entrava, e falava, como é que pode a porta abrir sozinha? Aí hoje em dia você vai chegando no shopping, ela abre sozinha, você entra. Não é não? No shopping não é assim? Como é que ela abre sozinha? Besteira, é um sensor. Coisa mais simples do mundo. Na sua casa você coloca um sensor de presença, a luz acende quando passa um gato. Aí ele foi embora, desliga. Uma pessoa passa à frente. Não é, Lucas, você que trabalha com isso? Não é simples o mecanismo. Só que como se podia conceber isso há 10, 20, 30 anos? Chegará um tempo. Escute o que eu vou te falar. Eu espero que você, nem eu, né? Que nenhum de nós estejamos aqui, nessa época, em que haverá um ponto de interseção entre dois mundos. É porque, vamos dizer assim, o mundo natural no qual vivemos é como se fosse uma linha reta, nessa direção. Então, tudo que está nessa direção, para nós, é tudo muito natural. Tudo é explicável cientificamente. Mas existe um outro mundo que corta o contrário, no outro sentido. E que nós não podemos participar dele, porque ele vai num outro sentido dos nossos sentidos. É o mundo de Deus, dos anjos, dos demônios, dos espíritos. E há quem tenha aí uma certa sensibilidade mais aguçada, que consegue perceber algumas coisas do mundo espiritual. Há quem consiga, que tenha clarividência e outros dons, de certo modo, sobrenaturais, podemos dizer assim, ou mesmo dons parapsicológicos que conseguem perceber, talvez mundos paralelos ao nosso, mas que não é exatamente o nosso, mas que com um certo exercício e sensibilidade da mente se consegue perceber coisas paralelas. Mas chegará um tempo em que este mundo espiritual que corta no sentido contrário, ele vai cruzar exatamente com o nosso mundo. Quando essa linha cruzar com essa outra, vai criar um ponto de interseção, não vai? Este ponto de interseção será a coexistência dos dois mundos. Será por ocasião da quinta e sexta trombeta. Em que você ver um homem andando, o que é mais do que natural, ou um demônio, será a mesma coisa. Um ser espiritual. Por isso que nós vamos ver aqui na quinta trombeta, quando o anticristo, ele surge exatamente aqui na sua segunda fase, será a ressurreição do anticristo, uma vez que ele vai morrer. Já falamos isso outras vezes, ainda falaremos no capítulo 17 de Apocalipse. Ele vai morrer e vai ressuscitar. Interessante que assim como Jesus Cristo, ele teve 3 anos e meio de ministério, ao cabo do qual ele morreu e ressuscitou, o anticristo vem, terá 3 anos e meio de ministério, ao cabo do qual, ou dos quais, ele morre e ressuscita. Há uma imitação. Falaremos disso com maior propriedade já no capítulo 17 de Apocalipse. Daqui umas 3, 4, 5 semanas, chegaremos lá, talvez. Né? Então, quando então o anticristo ressuscita, ele retira, ou vem juntamente com o espírito do anticristo do abismo, milhares e milhares de espíritos caídos, que hoje estão lá no Tártaro, estão lá no profundo do abismo. Anjos, inclusive, que estão lá, que foram precipitados e que perderam o seu estado original e que de tão malignos que são, estão lá presos em masmorras. Já dizia o apóstolo Pedro acerca disso. Sairão todos de lá. Ou seja, o anticristo, que será ali o espírito das trevas, como sendo, no caso, o anjo do abismo, o Abaddon, o Apolion, capítulo 9, versículo 11, que emergerá do abismo, ressuscitando o corpo do anticristo, que agora ele começa a regimentar um grande exército de homens e espíritos malignos contra o Cristo de Deus no Armagedon. Começará aqui o arregimentar de um grande exército. O anticristo, com seres espirituais que estão no abismo, e com os exércitos de toda a terra, que caminharão em direção ao simbólico Armagedon. Eu digo simbólico porque Armagedon, na Escritura,
se refere a um lugar de muita guerra e de muito derramamento de sangue da história do povo de Israel. Era um campo específico e que ficou marcado. Quando se falava em Armagedon, se lembrava de guerra. Então, profeticamente, como está em Apocalipse 16, versículo 16, eles vão se ajuntar lá no lugar chamado Armagedon. Mas sabemos que esse lugar, geograficamente, serão os pés do Monte das Oliveiras, onde Cristo descerá. Então, por isso nós falamos que seja simbólico. Então, esse exército. E na sexta trombeta, está aqui 9:13, também nos é dito o seguinte, leia aí, ó. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviram uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Então imagine que o anticristo começa a regimentar um grande exército que vai inclusive marchar em direção a Jerusalém. Interessante que no livro de Zacarias, o profeta nos diz que Deus usará nessa ocasião a nação de Israel como um cálice de entontear. Como é que seria essa questão? Jerusalém enquanto um cálice de entontear. Veja, Deus vai usar o povo de Israel como um cálice, como uma bebida atrativa. É como que Deus usasse Israel como uma isca para atrair os exércitos da terra e o anticristo para um lugar específico, para ter então o grande encontro de que diz Joel, no capítulo 3, quando ele diz multidões e multidões no vale da decisão. Então haverá ali muita gente naquele vale, quando então Cristo descerá dos céus de forma pessoal, corpórea, visível, sobre o Monte das Oliveiras, também com um grande exército. Ficará então frente a frente o anticristo com seus exércitos, Jesus Cristo com seus exércitos. Esse é o grande momento da história de Deus para com a sua criação, do supremo propósito de Deus, uma vez que o anticristo representa o homem caído na sua plenitude. E Cristo representa o homem bendito, o homem em glória, o homem que expressa a glória de Deus, o homem à imagem de Deus na sua plenitude, na pessoa de Jesus Cristo. O anticristo, seus exércitos representando o maligno, homem. Anticristo, homem. Jesus Cristo, homem. Representando o eterno. Será a grande batalha do Armagedon. Isso vai acontecer por ocasião da segunda vinda de Cristo. Está relatado de maneira cabal em Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 11. Estamos também caminhando naquela direção. Mas enquanto isso, os demônios são soltos, anjos caídos e perversos, também que estão amarrados, são soltos. Começa aí uma grande campanha contra Deus e contra os servos de Deus. O evangelho eterno estará sendo pregado nessa ocasião. Eu estou aqui fazendo, na verdade, um resumo daquilo que já foi dito outrora, só para os irmãos se situarem. Quem tiver alguma dúvida sobre algum desses pontos, deverão assistir às mensagens que estão na internet. Capítulo 15, então, temos os 7 flagelos de Deus, que é a consumação da cólera de Deus. Então está aí, ó, capítulo 15, versículo 5 em diante, diz assim: depois dessas coisas olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro,
cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Aí no capítulo 16 nós temos, portanto, a descrição de cada um desses flagelos, que é a consumação da ira de Deus. Primeiro flagelo: ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos, aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Os irmãos observam bem que aqui no versículo 7 do capítulo 15 é dito que essas taças estão cheias da cólera de Deus, vírgula, que vive pelos séculos dos séculos. O que se dá para entender disso, hein? Será que o Apocalipse é um livro prolixo? Isto é, um livro que usa muitas palavras, ou é um livro pedante, que usa palavras difíceis e complicadas só para poder ficar bonito o discurso e no final não sair nada? Aquilo que é o discurso prolixo e o discurso pedante é aquele discurso prolixo que você fala muitas coisas, no final não diz nada. Fala muito sem dizer nada. Fala muito para dizer pouco. E o pedante é que usa palavras bonitas, palavras eruditas, mas que não tem razão de ser dita. Não tinha necessidade nenhuma de falar aquelas palavras. De se falar tais palavras. Será que é isso que acontece com o Apocalipse? Quando nós lemos aqui, por exemplo, então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Só para encher o discurso, ficar bonito? Não, aqui nós temos palavras e temos expressões que nos revelam coisas profundas. O que os irmãos se lembram dessa praga enquanto úlceras malignas sobre os homens? Isso não remete a algum outro contexto da Escritura? Qual o contexto? Jó. No Egito, quando os homens se encheram de úlceras, lembram disso? Que várias pragas foram derramadas sobre o Egito. Por que aquelas pragas foram derramadas no Egito? Imagine que naquele tempo o faraó, ele se via como um Deus. E ele desafiava o Deus verdadeiro. Então, quando Moisés vai ao Egito, ele vai em nome daquele que diz: eu sou o eu sou. Quando me perguntares quem és tu, o que direi eu? Diga que o eu sou mandou. O eu sou quer dizer simplesmente uma coisa: você não é. Ele não é. Qualquer coisa que não seja ele não é. Só Deus é. Ele é aquele que é, que era e que há de vir. Ele é o que é. Ele é o eu sou. É o Yahvé. É o eterno. É o criador de tudo. É o que vive para sempre. Então, os deuses do Egito, cada uma das pragas derramadas sobre o Egito, era uma afronta de Deus para com um determinado Deus. Quando Deus feriu as águas do Nilo, transformando-a em sangue, por exemplo, é como que Deus desafiasse o Deus do Nilo, o Deus daquelas águas supostamente milagrosas. Num estudo um pouco mais apurado, os irmãos perceberão que o Egito tinha muitos deuses, e para cada uma área havia um Deus específico, e Deus, o eterno, que vive pelos séculos dos séculos, o único verdadeiro, foi punindo os deuses, julgando os deuses. E agora no Apocalipse não é diferente. Essas taças que cairão sobre a terra procedem do único Deus verdadeiro. É um desafio aos homens e é um desafio aos deuses. É um desafio aos demônios. É um desafio aos anjos caídos. É Deus demonstrando quem de fato é que governa sobre todo o universo. Por isso que agora, uma das primeiras taças, ou a primeira derramada, vai ferir os homens com úlceras malignas e perniciosas. Os homens que receberam a marca da besta,
o número do seu nome. Também disso já falamos um pouco no passado. Disso falaremos um pouco mais no futuro, ao chegarmos no capítulo 17 de Apocalipse, que trata desse assunto do anticristo. Mas devemos nos lembrar de algo. Ao longo de muito tempo, se foi cogitada a questão da marca da besta. Durante muito tempo. Eu me lembro, na minha infância, eu cresci no Evangelho, que a minha mãe, porque a minha mãe foi uma mãe que sempre evangelizou os filhos. Que falava de Deus, que obrigava o filho a ler a Bíblia. Cada um tinha que ter o versículo seu decorado. Cada um tinha um versículo. E não era de qualquer livro da Bíblia, não era de Salmo, não era do Apocalipse. Mãezinha, tadinha. Boiazinha, né? Aí tinha um culto matinal, tinha um culto vespertino. Na hora certa tinha que estar todo mundo rezando. Que bênção, que maravilha. Se todos os pais fossem assim. E aí, dentro do entendimento que ela tinha naquela época, porque ela recebeu e transmitiu, era que o selo da besta seria um carimbo na mão. Carimbo. Esses que a gente carimba papel, só que seria na mão. Mas naquela época não era só minha mãe que falava assim, os pastores todos falavam do carimbo da besta. Mas é porque é a maneira como se podia conceber a ideia. De lá para cá, isso já virou o código de barra. Depois do código de barra já veio o chip. CPF, cartão de crédito. Vamos falando. Agora, vamos pensar um pouco comigo. Pensa em Deus um pouco. Quem é Deus? Ou como é Deus? Deus é espírito. Nós não podemos reduzir Deus ao homem. Porque o homem é que age de acordo com o conhecimento que ele tem. Então, muitas vezes nós pensamos que Deus é como se fosse o homem. Antigamente, há 30 ou 40 anos, só podia o selo da besta ser um carimbo, porque era tudo que a gente sabia que podia ser real, um carimbo. Mas Deus é espírito, pensa um pouco. Imagina Deus jogar uma pessoa, primeiramente enchê-la de úlceras malignas pelo corpo. Cada tumor, não pode nem sentar que está cheio de tumor. Se ficar de frente também não dá, porque está cheio de tumor. Em pé tem tumor debaixo do pé. Se plantar bananeira tem tumor nas mãos. O indivíduo está enrolado. Para onde ele for, ele está todo cheio de pereba, de pus. E não somente fede, mas dói. Deus vai jogar depois um indivíduo desse num lago de fogo. Imagine só. O fogo eterno queimando sua alma por toda a eternidade. Porque ele recebeu um carimbo. Um carimbo. Os irmãos acham isso normal? Será que Deus é desse tamanho? Não, pastor, esse carimbo era 40 anos. Agora é o chip implantado do tamanho da cabeça de um alfinete. Na sobrepele. Na epiderme. Tá bom, aí você vai lá, coloca um caroço de arroz aqui dentro, agulhinha, com os seus dados, meu nome, endereço, telefone, CPF, identidade, tudo lá dentro. Este vai para o Lago de Fogo por qual razão? Porque ele é um cidadão cujo nome está rolado nos livros do país, que tem todo um controle. É por isso que vai para o Lago de Fogo? Por que os que recebem a marca da besta vão para o Lago de Fogo? Temos que pensar um pouco sobre isso. Por qual motivo é dito tão claramente que aqueles que receberem a marca da besta vão para o Lago de Fogo? E antes de irem para o Lago de Fogo, porque o Lago de Fogo não é exatamente um juízo, é um salário. O salário do pecado é a morte. Então nada mais é do que o próprio salário daquele indivíduo. Agora, aqui as taças é um juízo da ira de Deus. Deus está irado contra a humanidade que não o reconhece como Deus, que não o proclama como Deus, que não o exalta, que não o louva, que não o bendiz como tal. O que é o selo da besta? Alguém tem ideia do que seja? Será que esse selo
essa marca já não está há muito tempo sendo colocada nas mentes, nas mãos das pessoas? Será que há muito tempo não está sendo colocado? E tem muita gente que já recebeu há muito tempo. E outros estão esperando vir um caroço de arroz para colocar aqui dentro. Temos que pensar. São coisas espirituais, são coisas eternas. São coisas de uma gravidade tão grande que não pode ser jamais comparado a nada que seja material, físico, humano. A Bíblia diz assim, abra sua Bíblia aí no capítulo 13 de Apocalipse. Vamos entender alguma coisa aqui. Capítulo 13, versículo 16 a 18. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Olha como é colocado aqui, ó. Senão aquele que tem a marca, vírgula, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Vamos pensar começando daqui. Este número não é o número do anticristo? Não é ou não é? Quem é o anticristo? Vamos começar identificando quem é o anticristo. Não a identidade física dele, mas o que representa o anticristo no quadro profético do propósito eterno de Deus. Eu falei agora há pouco, tem uns 10 minutos a 15, que eu disse o que ele representava no plano de Deus. O homem caído, mas eu também sou homem caído. Hã? A plenitude do homem caído. Então imagine que se a Escritura fala de uma queda, tempo no qual o universo se dividiu ao meio, de um lado, Lúcifer caído, agora Satanás, de outro, Deus. E se você observar, há duas linhas que cruzam paralelamente a economia do maligno, cujo fim é aqui representado pela Grande Babilônia, capítulo 17 de Apocalipse 18. Do outro lado, existe uma outra linha que nos levará também ao cumprimento da economia de Deus, que se consuma na Nova Jerusalém. Como é que está o desfecho do Apocalipse? Duas cidades, Nova Jerusalém, Grande Babilônia. Não são duas cidades? Mas são duas cidades que são duas mulheres, porque a Nova Jerusalém é a noiva do Cordeiro. E a Grande Babilônia é uma prostituta. Veja que uma é noiva, a outra prostituta. Entendem isso? Vejam que aqui nós temos o desfecho de algo que começou lá na eternidade passada. Lógico que é um desfecho simbólico, profético, duas cidades, duas mulheres, dois povos. Então essa linha do maligno, que começa nele, lá na eternidade passada, e que vai cruzando e passando por Caim, e depois por Nirode, Nabucodonosor, né? Antíoco Epifânio. Não há uma linha de homens perversos na Bíblia? O rei de Tiro. E vai passando, ó, Herodes, Nero, até chegar essa linha de homens perversos no máximo do homem caído. O homem mais perverso de todos, porque é a consumação. É o homem caído em plenitude, em maturidade, em frutificação. O anticristo. É o máximo que o homem do pecado conseguiu chegar. É o homem caído. Há uma linhagem. Caim, Lameque, pode ir colocando. Nirode,
Nabucodonosor, Antíoco, rei de Tiro, Herodes, Nero, e você vai indo. O último é o anticristo. Homem que começou em Caim, o último, anticristo. Nessa linha de Deus também, nós temos o primeiro Abel, que nos levará a Jesus Cristo, homem. É uma linha. Duas linhas, uma de lá, outra de cá. Então esse homem da iniquidade é esse de que diz aqui, ó, capítulo 13, versículo 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta. Pois é número de homem. É número de homem. Isso porque o homem foi criado no sexto dia. Em qual dia daqueles 6 o homem foi criado? Não foi no sexto? O número 6 é o número do homem. É o homem que, ainda que criado originalmente perfeito, não alcançou a perfeição, que é o número 7. Está aqui abaixo. Este homem caído agora, levando consigo essa marca 6, este homem agora caído, cujo número que o representa é o 6, ele agora deseja ser como Deus. Essa tentativa de usurpar o lugar de Deus, usurpar o trono de Deus, usurpar a glória de Deus, o Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso porque o número de Deus é 3. Então o homem que busca usurpar o lugar do Deus trino é o homem 6, 3 vezes. 6, 6, 6. O número de homem 666 nada mais é do que o espírito de Lúcifer do princípio, que chegou a uma maturidade tal de usurpação de Deus. Receber a marca de Deus é ser completamente ganho por tal espírito de rebelião. Agora, não se assustem. Com todo respeito a todos os nossos irmãos em Cristo, onde quer que eles estejam. Essa ideia que é profética e escatológica porque tem uma consumação no final, ela passa pela teologia da prosperidade. Ela passa por aí. No mínimo, poderíamos dizer que a teologia da prosperidade é um adubo nesse espírito. No mínimo. Para ser bondoso e ser generoso. Até porque os irmãos em Cristo nossos, eles nada têm a ver com a teologia da prosperidade. Eles estão enredados com a teologia da prosperidade. Uma coisa é o peixe que está preso na rede do engano. Estava andando, estava passeando. A rede é transparente na água que fica ali. Né? E aí o peixinho ficou lá preso. Mas todos os que são de Deus sairão de lá. Todos os que são de Deus não ficarão nesta rede. Nem que seja na grande tribulação, vão sair de lá. Não se preocupe com isso. Não queira empurrar o evangelho goela abaixo de ninguém. Prega a tempo e a fora de tempo, com mansidão. A mansidão não quer dizer que você seja lerdo. Quer dizer que você não quer obrigar o outro agora a receber a verdade. Por muito tempo eu preguei o evangelho goela abaixo dos outros. Que o outro tinha que entender e concordar. Aí não é mais mansidão. Então você tem que pregar com autoridade, mas fazendo o seu dever de proclamar. Se o outro vai receber o evangelho, não é uma questão sua. É questão de Deus, é obra de Deus. Então hoje a gente prega e a mensagem fica. A gente sorri. Espera o resultado. Só isso. Mas que esse espírito do anticristo, esse 666, que levará os homens a serem tocados pela ira divina, e pela consumação da ira divina,
e que serão então levados ao lago de fogo, é esse espírito, é meia. É o homem elevado ao Deus triuno. 3 vezes, como quem usurpa. Por essa razão, é que está aqui, olha, no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, falando acerca do homem da iniquidade, dele se diz, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então veja que a primeira circunstância é a apostasia. Primeiro virá a apostasia, depois o filho da iniquidade. Então o homem da perdição, o filho da iniquidade, ele nascerá, ele se manifestará no ambiente, no contexto, na circunstância da apostasia. E o que é apostasia? Senão o que está lá em Salmo de número 2, versículos 2 e 3. Ou versículo 1 e 2 e 3, quando diz que os reis da terra, e os príncipes, e os povos, eles acabam ali se reunindo contra Deus e contra o seu ungido. Não é isso que diz lá? Salmo 2, capítulo 2, versículos 1, 2 e 3, que diz que os reis, os príncipes e os povos conspiram contra Deus e contra o seu ungido, dizendo: o que esses reis, os povos, os príncipes, que conspiração é essa? O que é conspiração? Um dia eu perguntei para os irmãos, o que é conspirar aqui? O que é conspirar? Tramar. Fazer um conluio, né? E o que eles estão tramando contra Deus? O que eles estão tramando contra o seu ungido? E quando foi que se cumpriu parcialmente a profecia do Salmo de número 2? Tramando contra Deus e contra o seu ungido, dizendo, Salmo de número 2, versículos 1, 2 e 3. Vocês podem ler lá. Eles estão tramando, eles estão conspirando contra Deus, dizendo: rompamos de nós as suas algemas e sacudamos, ou os seus laços, né? Sacudamos as suas algemas e rompamos os seus laços. Estes homens, eles não querem estar ligados a Deus, ó. Eles querem completa libertação de Deus, autonomia. Querem existir por si só. E isso aconteceu, de acordo com o apóstolo Pedro, está em Atos capítulo 4, quando mataram a Jesus Cristo. Se cumpre ali parcialmente essa rebelião, mas vai se consumar no homem da iniquidade, no filho da perdição. Então é dito que primeiro vem a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Ou seja, ele se opõe, ele tem uma oposição a Deus. Você fala, pastor, então, complicado, porque se o evangelho da prosperidade passa por esse caminho, eu não consigo perceber dessa maneira. Como é que pode dizer se é contra? Contra, eu acho que tem que proibir falar de Deus e tudo. Mas observa que ser contra não significa tão somente você proibir alguém de falar o nome de Deus. Mas se você distorcer a imagem, o caráter, os atributos, a mensagem, a verdade acerca de Deus, levando as pessoas a irem de encontro a Deus, quando estão pensando que estão indo ao encontro, isso é ser contra. Você pode ser contra alguém, embora pareça que você está a seu favor. É o caso da palavra inimigo e adversário. O inimigo é aquele que é contra você, só que ele está fora dos teus muros. O adversário está dentro dos muros. É como um jogo de futebol. Ali não temos inimigos, temos adversários dentro do mesmo campo. Mas um busca a derrota do outro.
Então é dito que esse homem da iniquidade, o filho da perdição, ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de ostentar-se onde? Onde? Não. A ponto de assentar-se no, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Eu pergunto, esse homem da iniquidade, esse espírito do anticristo, ele é contra Deus? E contra tudo que se chama Deus e objeto de culto? Mas como é que agora ele está dentro do santuário como se fosse? Hã? E como é que ele está no santuário ostentando como se fosse Deus? E aqui nós temos duas aplicações. Uma que há de se cumprir muito em breve. Esse santuário no qual ele se assenta e ostenta como sendo o próprio Deus, seria uma referência profética à reconstrução do templo de Jerusalém, que será reconstruído, no qual se colocará lá a imagem do anticristo. Jesus falou disso. Quando virdes o abominável da desolação no lugar santo, quem lê entenda, conforme diz o profeta Daniel. Está em Mateus capítulo 24, versículo 15. Jesus fazendo referência profética ao que disse era Daniel. Por outro lado, uma certa irmã em Cristo, Jessie Penlius, disse no seu livro Guerra contra os Santos, acerca desse texto. E quando eu li, eu confesso que eu fiquei espantado. Me arrepiei. Fiquei preocupado. O modo como tal pessoa interpretou esta porção foi da seguinte maneira: esse espírito da iniquidade, esse filho da iniquidade, da perdição, esse homem da iniquidade, esse filho da perdição, ele está no meio dos crentes. Ele está no meio do povo de Deus. Ele se assenta no santuário de Deus. E no santuário de Deus, que está no meio do seu povo, do povo de Deus, ele se passa por Deus. Portanto, há muitos adorando-o como se ele fosse Deus. E ele está lá. Só que é o espírito do anticristo. Você já parou para pensar nisso? De uma seriedade tremenda. Sim, assim como Judas estava. A diferença é que Judas, estando entre os apóstolos, ele não ostentava ser Deus. Ele era alguém que não fazia parte daquela natureza apostólica divina, era um estranho, filho da perdição. Mas ele não se pôs como Deus, em nenhum momento. Aqui é dito que o homem da iniquidade, o filho da perdição, ele se assenta a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse. E no momento em que ele se coloca como Deus, ele é contra Deus. Porque sendo ele contra Deus e contra os objetos que cultuam a Deus, ele se coloca como Deus. Há uma contradição interna. Porque ele, se colocando como, ele é contra Deus. Ele não quer que os crentes adorem. Quando eu falo crente, não é evangélico. Tá? Nenhuma hipótese. Ele não quer que os crentes adorem a Deus, mas ele quer ser cultuado como Deus. Então ele não quer negar a figura de um Deus, ele quer usurpar o lugar de Deus. Entenderam? Ou não? Sim ou não, pessoal? Porque alguns pensam que o anticristo vai chegar e vai, não, você não pode mais falar de Deus, agora nada mais de Deus. Vai virar ateu? Não, ele vai colocar um Deus no lugar do Deus. Essa usurpação contra Deus, assentar-se-á como se fosse Deus, ostentando-se como se fosse Deus. E por isso que muitos acabam seguindo-o, adorando-o,
se curvando diante dele, achando que é Deus. Isso, esse espírito do anticristo, ele já existe desde Caim. Já existe. Quando eu falo esse espírito, não quero dizer o espírito do anticristo. Não entenda assim. Mas esse espírito, esse princípio do anticristo, é um fio condutor que, começando em Caim, passa por Lameque, passa por Nirode e vai passando Nabucodonosor. Eu acabei de falar agora há pouco os nomes todos. E poderíamos colocar vários outros nomes que perfazem uma linha ascendente e que busca sempre este homem final, cujo número é o número do seu nome e que é 666. Bem, é mais ou menos isso. Tá bom? Só para nós encerrarmos então, voltando aqui para o capítulo 15, já são 9h30. Se eu continuar, nós vamos ultrapassar muito o nosso tempo. Vamos então parar por aqui hoje. Falamos aqui do primeiro flagelo. Semana que vem nós vamos concluir esses flagelos todos aqui. E então, concluindo os flagelos, vamos para o capítulo 17 e 18 do Apocalipse, falando sobre a grande prostituta assentada sobre a besta e o modo como o Eterno há de destruí-la cabalmente. Ok? Pois não. A marca da besta, não pense você que é um carimbo, que é um chip, que é um código de barra. Nada disso. É algo de natureza espiritual que controlará primeiramente o seu ser interior, que é a sua mente, representada pela testa, e que vai influir e se manifestar no seu ser exterior de ação, representado pela sua mão. Então é algo que ganha primeiramente o seu ser interior e que se manifesta corporalmente no seu andar, no seu viver, no seu agir, como quem usurpa de fato o lugar de Deus. É o espírito da queda de Lúcifer do início, de rebelião, que se consumará nesses últimos dias. Quando eu disse, inclusive, que passa pelo evangelho da prosperidade, talvez alguns não entenderam. Por quê? O que tem o evangelho da prosperidade? Eu achava que era uma coisa tão boa. Se é da prosperidade, né? Se é para prosperar, o problema é que a prosperidade material, seja financeira, seja do corpo, ou seja da alma, ela só é possível, de acordo com a prosperidade, na medida em que você troca o caminho da cruz por um caminho mais fácil, ainda que seja se prostrar diante do engano. Lembra que no Salmo de número 2 não é dito que o filho vai herdar as nações? Ou não? Pede-me, eu te darei as nações por herança. Não foi quando Cristo morreu na cruz do Calvário, e tendo ele morrido e ressuscitado, que é dito, toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra? O caminho de ele alcançar a conquista das nações, essa autoridade, não foi o caminho da cruz? Não foi mediante o morrer na cruz do Calvário que todo o poder lhe foi dado e agora ele reina sobre todos? E ascendeu acima de todos e recebeu o nome que está acima de todos? O caminho da glória, o caminho do reino é o caminho da cruz. Só que aí o maligno lhe apareceu 3 anos e meio antes e falou assim: olha, você não precisa ir à cruz e sofrer tanto para ganhar os reinos do mundo. Olha os reinos aqui, ó. Todos são meus, a mim eles me foram dados. Eu dou a quem eu quiser. Se tu somente se prostrado, o que custa você se dobrar diante de mim? Ó, se tão somente fizer esse gesto, eu te darei. Olha que proposta maravilhosa. Por que você precisa tomar o caminho da cruz? Para ter a glória deste mundo. Se eu posso dar-te mediante um simples gesto. No final estará imposto. Mas os que já tiverem recebido a marca da besta espiritualmente, não terão nenhuma dificuldade em recebê-la fisicamente. Ao passo que os que não tiverem recebido interiormente, jamais receberão, mesmo que tomem o caminho da cruz, como será o caso.
Os irmãos entenderam a questão da cruz e a questão do curvar-se? Por que hoje em dia se fala deste modo? Olha, você precisa ser fiel. Você precisa fazer seus votos com Deus. Você dá o seu dízimo, entrega o seu melhor. E aí Deus agora se torna obrigado a te honrar. Ele é obrigado. Pastor, mas e se ele não me abençoar? Ora, coloca ele contra a parede e diz o seguinte: se tu és o filho de Deus, você me abençoa. Porque se não me abençoares, tu não és o filho de Deus. Ou eu estou exagerando? Estou exagerando? E como o diabo falou para Cristo: se tu és o filho de Deus, se prostra. E aí não tem que provar nada para ninguém. Jesus declarou para o diabo, com um dedo bem assim para ele: olha, adorarás somente ao Senhor teu Deus.